que você queira falar sobre a tua apresentação, você pode complementar, tá bom? Então, Uhum. sinta-se à vontade. Ok, muito obrigada. Eu só não estou mais vendo a sua imagem, Alcione. Ah, voltou. Pronto. Ok. Pronto. Hum, Ok. Muito bem. Então, como já foi dito, eu tenho mestrado em literatura pela Federal do Tocantins. Tive o privilégio de morar no Tocantins, esse estado maravilhoso aqui do Brasil. E, ironicamente, o meu mestrado lá foi feito também com literatura de língua inglesa. Mas eu estudei Virginia Woolf, então a gente pegou ali uma autora também de língua inglesa, só que da Inglaterra, e o que ela e o Hemingway têm em comum, muita coisa, na verdade. Talvez as duas questões que eles melhor tenham em comum, além da língua inglesa, é a época em que eles atuaram como escritores, né? Eles tiveram uma produção muito intensa ali no período entre guerras. Então, muito do meu mestrado foi sobre esse período entre guerras também, que é o mesmo período em que esse conto de hoje está situado. E também o fato de que ambos encerraram suas vidas por meio do suicídio. Então, eles tiveram também ambos tiveram vidas bastante conturbadas, cada um pelos seus próprios motivos. Tiveram contatos muito pessoais, muito íntimos com a guerra. E a gente vê isso também bem presente nos romances deles, né? Tanto nos romances e nos contos. Então, tanto na Virginia Woolf, no livro Mrs. Dalloway, que foi o romance que eu estudei para o meu mestrado, e nesse conto de hoje, que a gente vai ver aqui do Hemingway. Muito bem. Primeira pergunta é se todo mundo leu o conto, para eu fazer ou não um resumo dele. Como é que tá essa questão da leitura de vocês aí? deixa eu perguntar, todo mundo leu? Alguém não leu? Alguns não leram. Tá, então eu vou fazer um resumo bem rapidinho do conto. Ele se passa em questão de horas, então a história inteira do conto é bem rapidinha mesmo. Você tem um cenário de uma lanchonete em que entram dois homens. Esses homens fazem pedidos de comida, são servidos, e logo depois começa uma situação bem tensa de uma abordagem meio estranha ali, que eles prendem amarram, né, o único cliente que estava presente, que era o Nick Adams, amarram o Nick Adams e o cozinheiro, e vão pedindo para o garçom, o homem que estava cuidando do balcão, para atender as outras pessoas, porque eles estão esperando um certo cliente aparecer. Esse cliente costumava ser um lutador sueco, ou Anderson, e eles estão esperando esse cara aparecer para matar ele. Então, basicamente, o conto trabalha nessa tensão ali de será que o cara vai aparecer ou não. No fim das contas, ele não aparece, então eles saem de lá sem terem feito o serviço de assassinato. E o Nick Adams, então, vai atrás do Ole Anderson para avisá-lo de que ele tá com, né, que tem gente atrás dele para matar ele. E quando ele chega lá para avisar o cara, ele não reage. Ele simplesmente fala: tá, beleza, o que que eu vou fazer? Não tem nada que eu possa fazer, e é isso. E o Nick Adams, então, fica muito indignado com essa postura do Ole Anderson de não fazer nada diante de uma jura de morte. E comenta isso com os rapazes da lanchonete, volta para a lanchonete e comenta com eles esse episódio, né, de que ele avisou e o Ole Anderson não tomou nenhuma iniciativa, nenhuma atitude. E eles dizem: ah, então é melhor a gente não pensar mais nisso e pronto. E o Nick Adams é o único que parece que tem alguma reação diante disso, quer dizer que vai sair daquela cidade, que não aguenta mais aquilo. Então, parece uma história simples, uma história sem muitas camadas, aparentemente, mas, como nós sabemos, não sei o quanto a galerinha aí já estudou o Hemingway, mas o Hemingway trabalha bastante nessa técnica do iceberg, então ele deixa só uma pontinha aparecendo e todo o resto é o leitor que tem que intuir. E com base, né, em conhecimento de causa, em cima daquilo que está acontecendo historicamente no momento em que o conto é publicado, e também com base naquilo que a gente sente lendo, né? Então Hemingway dá bastante liberdade criativa para os leitores dele, basicamente. Ele é bastante generoso nesse sentido. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o contexto em que esse conto foi publicado, né? Foi publicado em 1927 nos Estados Unidos. Então a gente tem nessa época aqueles chamados Roaring Twenties, né, que eram os tais dos anos dourados, os loucos anos 20 dos Estados Unidos,
que era uma época marcada por muita prosperidade financeira, aparentemente, né? 2 anos depois teve a quebra da bolsa, mas até lá os Estados Unidos estavam vivendo uma época de muita prosperidade econômica por conta de todos os ganhos que eles tiveram na época da guerra, né? Da Primeira Guerra, nesse caso, que finalizou ali em 1918. E eles então tinham essa efervescência cultural e econômica, e ao mesmo tempo também viviam a lei seca, que ficou em vigor ali entre 1920 e 1933, e por ocasião da lei seca, a gente tinha muito crime, né, muito crime organizado. Só para contextualizar, a lei seca era uma época em que você estava proibido de produzir ou vender ou transportar bebidas alcoólicas de qualquer natureza acima de 0,5% de teor alcoólico, ou seja, basicamente qualquer cerveja, qualquer destilado, qualquer vinho estava proibido. E assim como acontece hoje com a questão das drogas, na época também tinha tráfico, só que de bebidas. Então tinha muito crime organizado. Foi nessa época também que surgiram as gangues, né? Aquela questão da máfia que a gente vê nos filmes sobre Al Capone, não sei o quê. Então tudo isso foi nessa época ali da lei seca nos Estados Unidos, em que esse conto é situado. Então, basicamente, ele tem esse contexto histórico e econômico por trás. E a gente consegue intuir, com base em algumas dicas que o Hemingway vai dando no conto, nós conseguimos saber mais ou menos a época do ano em que o conto se passa. Ele menciona que às 5 da tarde já está escuro, e depois, mais para frente, eles mencionam que é outono, então faz sentido, porque nos Estados Unidos o outono, realmente o dia escurece mais cedo. E também a gente fica sabendo que o nome da cidade onde eles estão é Summit. Se você pesquisar Summit no Google, você vai ver um monte de cidades chamadas Summit, mas a gente consegue intuir que essa Summit provavelmente é no estado de Illinois, porque eles mencionam Chicago em outro momento também, que era ali nas redondezas, e Chicago fica em Illinois. Então a gente consegue supor essas questões geográficas também. E lembrando que Chicago era uma das zonas de influência do crime organizado na época, então a gente, né, tem bastante coisa que não é dita no conto, mas que algum leitor atento e provavelmente algum leitor que esteja situado na mesma época e no mesmo local vai saber assim que lê, que é o tipo de coisa que nós brasileiros do século XXI temos que pesquisar para descobrir. Até aqui vocês estão conseguindo me acompanhar ou eu estou falando muito rápido? Não estou fazendo sentido? Tem polegares para cima aí? Eu, não... eu coloquei vocês pequenininhos aqui. Ok, ótimo. Eu queria abrir algumas perguntas para debate antes de continuar. Para vocês, esse cenário outonal, o que vocês acham que esse cenário outonal sugere sobre o estado emocional dos personagens desse conto? Debatam. Podem microfone agora, tá? Eu acho essa construção da literatura muito interessante, né? Porque ela parte de um cenário, né? E de um cenário sensível, e vai unindo, né? Aspectos culturais, aspectos naturais e aspectos humanos. E se a gente for observar a potência do conto, ela está nessa correlação. Algum aluno gostaria de se manifestar também? Vamos ver se do lugar dela ela consegue ouvir. Eu acho. Não, tá parecendo não, Olivia. Mas a voz tem que ser pertinho. Acho que parece na câmera. Tá. Tá, pra mim, é porque eu não sei se eu tô me adiantando demais, mas é que quando eu li o conto da primeira vez, a impressão que eu tive, e também sabendo da maneira que o autor, tipo, morreu, que foi por suicídio, eu tive a impressão que o Anderson, tipo, ele encomendou a própria morte, por isso que quando foi dito pra ele que estavam atrás dele, ele não teve reação nenhuma, porque não era uma surpresa pra ele,
ele já tinha aceitado isso. Já existiram casos de pessoas que não tinham coragem de fazer, tipo, atentar contra a própria vida, então elas contrataram alguém para fazer isso. Foi essa a impressão que eu tive, essa relação com o outono. Quando eu penso em outono, eu penso, de certa forma, em tristeza, em, tipo, folhas caindo. É, isso. E também na relação dos outros personagens, exceto pelo Nick, eu acho que foi, que é o que teve mais reação. Eles também não. Eu não sei se foi pelo trauma que eles tiveram de terem sido sequestrados, mas eles não pareciam se importar muito com a segurança do cliente, porque eles se importavam mais com eles, em não se envolver mais nisso. E acho que é isso. Uhum, Acho que é. sim, interessante. Mais alguém? Ok. Então agora eu vou fazer uma pequena contextualização biográfica. Dentro da literatura, há quem condene isso. Existem correntes literárias que não gostam de biografismos, tipo o formalismo russo, mas eu não ligo, porque eu gosto de colocar o autor na obra. Eu acho que é muito injusto arrancar o autor da sua obra. Vamos falar um pouquinho do Hemingway de 1927. Nessa época, ele tinha 27 para 28 anos. Ele era bem novinho. Ele tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, que ele sofreu muito trauma nessa época. Ele era motorista de ambulância. Então a gente só imagina o tipo de coisa que ele viu, né? Porque ele justamente estava lidando com Só os viu feridos. desgraceira. Oi? Só viu desgraceira. Só havia desgraceira, exatamente. Sangue, pessoas sem membros, enfim, dali para baixo, né? Então, e ele tinha só 19 anos quando ele passou por tudo isso, né? Quando a guerra acabou, ele tinha só 19 anos. Então, como ele viveu a adolescência dele nessa época da Primeira Guerra, ele fez parte daquilo que uma escritora americana chamada Gertrude Stein chamava de geração perdida. Ou seja, aquela galerinha que tinha visto tanta coisa ruim que bem na época mais, assim, em que a gente está mais com sonhos e planos para o futuro, e bem nessa época viu tanta coisa ruim que acabava perdendo um pouco a esperança na humanidade e no mundo. Então, outros autores um outro autor bem proeminente dessa época era o Fitzgerald, talvez alguns de vocês até conhecem o Grande Gatsby ou outros trabalhos do Scott Fitzgerald. Mas sim, é realmente se vocês vão ler esses autores ali dessa época, vocês vão ver que eles têm bastante uma coisa meio pessimista nas obras deles e tal. E justamente o Nick parece ser o único que se mexe ali, como a colega comentou, né? O que eu me surpreendi quando pesquisei sobre esse conto é que Nick Adams aparece em outros contos do Hemingway, e há quem diga, inclusive, que ele é uma espécie de é, representação do próprio Hemingway, que o próprio Hemingway se coloca na pessoa do Nick Adams nas histórias que ele escreve, o que eu achei bem interessante essa perspectiva. Não é muito diferente do que a Virginia Woolf fez também quando escreveu Mrs. Dalloway, ali com a Mrs. Dalloway e com o Septimus. Então é um movimento bem interessante ali do Hemingway em criar esse personagem para ser meio que a representação literária do próprio Hemingway. Até porque a gente percebe nas aparições do Nick Adams ao longo dos anos, né, com esses contos que o Hemingway foi publicando, que o próprio Nick Adams também foi mudando de atitude diante do mundo. E o próprio Hemingway também. Então, tanto que o Hemingway depois, ali com 61 anos, cometeu suicídio, né, como a colega também mencionou. Então, a gente pode pensar aqui que em 1927, talvez o Hemingway ainda tinha um pouco de esperança, né? Que ele ainda tinha um pouco essa ideia de não pode ser só isso, eu vou sair daqui, porque isso não pode ser verdade. E a gente entra também num contexto narrativo filosófico, que a gente tinha muito forte também na época em que esse conto foi publicado, que era o niilismo existencial. Ou seja, a ideia de que não há valores, não há esperança, não há. Para que eu vou depositar qualquer esperança ou vou fazer qualquer plano em um mundo tão cruel, onde há guerra, destruição, morte? Então, era uma época em que as pessoas realmente começaram a questionar se valia a pena lutar por um mundo assim, se valia a pena sonhar, se valia a pena, enfim, qualquer tipo de movimento em direção a um futuro. E ao mesmo tempo também foi quando tivemos uma ascensão do hedonismo, né, que é
a ideia do prazer imediato, porque já que a gente vai morrer amanhã, né? Então vamos fazer tudo que der na telha hoje, vamos beber, vamos comer, vamos fazer sexo, enfim, que eram questões bastante presentes no hedonismo. E nessa época, né, como eu já falei ali, os loucos anos 20 nos Estados Unidos era uma época realmente em que acontecia de tudo, né? Se alguém já assistiu o filme do Grande Gatsby, sabe o que eu tô falando, que é realmente uma loucura. Então, nessa época, houve muito essa perda de valores tradicionais, um trauma coletivo muito grande. Não descarto a possibilidade do que a colega falou, não tinha pensado nisso, mas sim, pode ser que o próprio Ole Anderson tenha encomendado a própria morte, não sei, é uma interpretação possível. Como é o iceberg, a gente não sabe, então cabe ao leitor completar essas narrativas. E é interessante que o próprio Hemingway encarna um pouco esse espírito nihilista existencial e ao mesmo tempo, tem o Nick, que é um cara inconformado. Então, você tem, por um lado, o Ol, que é um cara resignado com a vida, ele aceita o fim dele, independentemente se ele encomendou isso ou não. É alguém que está aceitando que vai morrer, que vai ser morto, na verdade. E o Nick, que não fica conformado com essa situação e que decide sair dessa situação. Então, é interessante como Hemingway usa esse estilo lacônico, né, bem direto ao ponto, sem falar muito sobre emoções, sem falar muito sobre os sentimentos dos personagens ou se demorar muito em descrições psicológicas, justamente para que o próprio leitor complete esses dados com a sua própria leitura de mundo. Mais uma perguntinha para debate, então. Vocês acham que é possível ler esse conto, Os Assassinos, como uma alegoria da impotência humana diante de um mundo indiferente? Sim, com certeza. Com certeza. Escutou, Raquel? Sim, com certeza, eles disseram. Eu acho que a grande potência do texto, desse texto em específico e de toda a obra de Hemingway, é questionar aquele momento, né? E colocar, né, para o leitor que a crise era uma crise não apenas política, mas uma crise humana, né? Que a humanidade estava extremamente reprimida naquele momento, né? Então, eu acho que essa que é a grande denúncia do texto de Hemingway. Sim, de fato. E se a gente pensa um pouco sobre o Hemingway de 27 para 28 anos, que é quem escreveu e publicou esse conto, como vocês acham que a visão de mundo do Hemingway estava marcada por esse niilismo, por essa ideia de que nada faz sentido e o mundo é um lugar sem valor? Olá, então. Eu acredito que sim, que ele não só ele, como todos os personagens ali dos assassinos, eles estão, com exceção do Nick, que quer tentar sair daquilo, eles desistiram, eles estão, vamos dizer, não tem esperança num futuro, né? Tanto esse Olsen, que poderia ter sido, né? Que a Clara falou que poderia ter sido, ele mesmo ter contratado. Na verdade, não é que ele cansou. Ele mostra que todos eles estão cansados de lutar, de procurar, de tentar mudar. É uma tristeza, uma grande depressão pessoal de cada um, né? Que pós-guerra provoca isso, né? Então faz todo sentido. Eles não. Aquilo ali aconteceu de uma forma chocante, tanto é que quando você lê, eu não tinha lido, eu já li alguns livros do Ernest Hemingway, mas esses assassinos não. E eu li hoje à tarde, então eu não estou muito preparada. Eu não investiguei, eu não li profundamente, eu li superficialmente, mas retrata bem as obras dele, eu acho que essa obra foi muito bem escolhida. É muito interessante. Você começa a ficar apreensivo porque acha que eles vão morrer, né? Você não tem mais esperança sobre aquelas pessoas. E, e quando você como se fosse
copo d'água gelado em tua cara quando você chega lá no UOL e ele tá nem aí. Ele, tipo, ele também tá cansado de estar fugindo, né? E ele que venha me matar, então. Porque ele também não quer mais viver. Ele tá. Por ele nem levantou da cama, nem para falar com o rapaz ali, com o Nick. Ele ficou lá olhando para o teto, deitado, só esperando o momento da morte. Né? É isso aí. Vem, Lara, vem falar. Complementando isso que a Denise falou, e que o pessoal falou também, eu notei que realmente não tem descrição psicológica muito forte de nenhum dos personagens, mas quem ainda demonstra mais emoção são os assassinos em si, mas as emoções deles são puramente da adrenalina de estar fazendo aquela coisa errada, tipo aquela maldade. E, inclusive, eles o tempo todo debochavam dos reféns. E quando um deles começa a falar demais e o outro repreende ele por isso, ele ainda fala: Ah, mas a gente tem que se divertir e tal. Isso também me lembrou um pouco da questão do hedonismo, dessa adrenalina, assim, de coisas não exatamente saudáveis, mas que ainda trazem algum sentimento mais forte. Porque realmente os únicos que reagiam de uma maneira que não era indiferente, apesar deles reagirem mais com estresse na maioria das vezes, estresse e deboche, que não são coisas boas, eles eram os que mais tinham ainda alguma emoção dentro deles, porque os outros, eles davam umas respostas que era até estranho, assim, para algumas situações. Eles respondiam as coisas, exceto pelo Nick, que questionava muito. Os outros só ou não falavam nada, ou só falavam, ah, ok, tipo, tudo bem. E no final eles só falavam que estavam cansados, que desistiam. E mais nada. Uhum. Certo. Bom, movendo um pouco para frente agora, a gente vai fazer uma leitura do século XXI, tá? A gente está aqui em 2025 e eu vou me permitir olhar um pouco para o conto agora por outras lentes filosóficas que não necessariamente existiam na época em que o conto foi publicado, o que não significa que o conceito em si não existia, talvez só não foi nomeado. Alguns anos depois, né, essa época era a corrente niilista que estava muito forte, e alguns anos depois começou a surgir bastante forte o existencialismo ali com o Sartre, né, a Simone de Beauvoir, e a gente teve bem forte esses nomes filosóficos falando sobre o existencialismo, que seria uma visão um pouquinho mais otimista no sentido de, tá, o mundo realmente é ruim, mas a gente tem escolhas, a gente pode fazer algo a respeito, né? O fato de o mundo ser bom ou não só depende da gente, das escolhas que a gente vai fazer. E ali em 1942 teve um rapazinho chamado Albert Camus, ou Camus, eu nunca sei como é que pronuncia esse nome. Enfim, o cara A Thaisa escreveu. sabe. Diga, Thaisa. Como Camus, pronuncia? Camus, ok. Camus. Sim. Então, esse aí. Ele escreveu um livrinho chamado O Mito de Sísifo, em que ele fala um pouco a respeito do existencialismo e do absurdo, a questão da filosofia do absurdo. Ele vai mencionar o mito de Sísifo, que é a ideia daquele personagem que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra morro acima, e quando a pedra chegava lá, ela rolava para baixo de novo, ele tinha que voltar e rolar de novo a pedra para cima e ficar nesse ciclo pela eternidade. E quando ele escreveu esse livro, ele propôs uma leitura desse absurdo, né, de como a vida é cíclica, de como parece que nada muda, não adianta o que eu faço, a pedra vai continuar rolando para baixo, eu vou ter que voltar e vou ter que rolar ela morro acima de novo. Mas ele quer propor uma leitura em que você enxerga Sísifo como alguém que encontrou felicidade fazendo isso, quando ele aceita que esse é o destino dele. E aí ele encontra dignidade a partir dessa aceitação. Então, que a dignidade humana estaria justamente, ela estaria pousada justamente na aceitação da minha realidade, e aí que eu vou ter dignidade. Provocando um pouquinho agora,
Vocês acham que o Ole Anderson tinha encontrado dignidade ao aceitar que ele estava marcado para morrer? Silêncio. Oi? Não tem como saber se ele tem responsabilidade ou não. Tem como saber se ele teve um válvula, se ele teve uma válvula de escape, mas, tipo, dignidade é muito complicado. Saber se nesse processo de aceitação da morte ele conseguiu encontrar esse sentimento, que é essa sensação de, eu fiz tudo o que eu queria e eu gostei de ter feito isso, eu aceito esse destino que eu tenho sem controvérsia nenhuma. Tem essa... Não que eu poderia ter feito de melhor, por isso dele. É porque, pra mim, o dia que eu consegui aceitar totalmente a ideia de morte, ainda mais considerando, tipo, algumas experiências que eu tive pessoais, assim, na minha vida, pra mim vai ser um tipo de dignidade. Tipo, eu não... Pra mim, quando eu vejo alguém dizendo que aceita totalmente, eu não consigo compreender na minha cabeça, porque eu não consigo aceitar. Então, eu acho que pra mim é um tipo de dignidade. Que eu não alcancei ainda, mas para algumas pessoas é meio absurdo. Para algumas pessoas você nunca vai aceitar isso. Eu acho que é um tipo de libertação, né? Eu acho que quando tu acho que o Brasil com isso da dignidade, é a questão de tu ficar em paz com aquela ideia. E é uma coisa que eu concordo contigo, que eu não tenho. Então, não é um tipo de libertação, nirvana, que eu consegui atingir ainda, entendeu? Mas, então, tipo assim, a gente, acho que quanto mais velha a gente vai ficando, meu pai, pelo menos, sempre me falou que quanto mais velho tu fica, você nem tem tempo pra pensar nisso, e daí quando você vê, já foi. Só que daí isso que é o meu medo, entendeu? Tipo assim, quando que eu vou superar isso e isso vai virar uma libertação? Um tipo de dignidade pra minha vida, que não vai ser mais uma preocupação. Escutou, Raquel? Escutei, sim. Bem Ah, interessante o beleza. debate. Uhum. Eu acho que uma das questões postas, né, e que também foi colocada por Camus, a morte, né, como dentro de uma visão nihilista, né, como uma condição humana. E queiramos ou não, aceitemos ou não, Sim. a nossa condição humana está vinculada à morte, né? Morte e vida fazem parte de uma condição. Nesse sentido que eu acho que o texto nos provoca a refletir. Uhum. E o Camus também dizia que o herói do absurdo, né, segundo o Camus, não é aquele cara que vence, ou seja, o Sísifo que quebraria a pedra ou que quebraria o ciclo da pedra, mas é aquele que continua tentando com lucidez. E aí eu pensei numa metáfora que talvez a gente consiga se identificar um pouco melhor, que é a questão da roupa suja. Sabe aquele cesto de roupa suja seu que continua enchendo de roupa suja e você continua lavando ela e pendurando ela e secando ela e passando ela e dobrando ela e guardando ela, sabendo que no dia seguinte você vai ter que fazer tudo de novo Tudo pro de novo. resto da sua vida? Isso aí. Por que a gente lava a roupa, gente, se a gente sabe que ela vai sujar de novo? Então vamos pensar na dignidade agora, a partir da perspectiva da roupa suja. Por que eu lavaria minha roupa se eu sei que ela vai sujar de novo? Porque eu não quero usar roupa fedida, porque eu não quero usar roupa amassada, porque eu sei que existe um sentido nisso, existe o sentido de justamente eu continuar, eu seguir minha vida, eu vou lavar roupa hoje porque eu quero ter roupa limpa e cheirosa amanhã. E aqueles pequenos movimentos em direção a uma melhora nesse sentido, tipo, hoje eu vou comprar um amaciante um pouco mais cheiroso, um concentrado com outro cheiro, só para variar um pouquinho a minha pedra rolando morro acima e depois morro abaixo, não deixa de ser também um pouco esse movimento de, não revolta, mas de aceitação da realidade. Essa é a minha realidade, então eu quero deixá-la um pouquinho mais agradável, um pouco mais prazerosa, né? Para eu poder cheirar essa roupa e pensar, pô, foi a milésima vez que eu lavei essa blusa, mas ela tá com um cheiro diferente hoje. E amanhã eu vou lavar de novo.
Então, foi só uma metáfora que me Não, essa ocorreu. metáfora foi ótima, né? Porque mostra que a nossa condição é uma condição de superar pequenos desafios, né? Viver não é superar grandes desafios, né? Mas pequenos desafios e desafios diários e contínuos. Exatamente. Então, no contexto desse conto, talvez fugir da morte, claro, olha a comparação que eu fiz, né, pelo amor de Deus. Fugir da morte, no caso do Ole Anderson, seria um grande movimento, né? Ele teria que pegar as coisas dele, ir para sei lá onde, encontrar um lugar onde ficar, talvez passar o resto da vida fugindo, o que para ele talvez era oneroso demais, seria trabalhoso demais, dado a falta de esperança que aparentemente ele tinha no mundo, o que é irônico, né, que ele tenha desistido de lutar, é irônico porque ele era um lutador, né? A função dele era essa, A função dele basicamente, era essa. e ele resolveu parar de lutar. Então, tanto profissionalmente quanto na vida, né, pela sobrevivência dele, pela vida dele. E outro ponto que eu acho irônico nesse conto é o nome da cidade. A cidade chama-se Summit, que significa ápice. Uhum. Tipo, o top do top, mas o top do quê? Né? Então seria o topo de uma existência nihilista, ou seria uma ironia para falar que é o topo quando na verdade é o fundo do poço, de uma humanidade que não vê mais esperança nem em, sei lá, fugir de um cara que quer me matar. Então, enfim, o Hemingway, como sempre, né, ele planta muito essas questões no texto dele. E pensa, o cara tinha só 27 anos quando escreveu isso, talvez um pouco mais velho do que alguns de vocês aí, ou talvez tenha a idade de alguns de vocês aí. Então, a gente vê como realmente a mente dele já estava trabalhando numa lógica, com uma maturidade a partir de vivências que nós nem sonhamos, né? Felizmente, na verdade, que bom que a gente não passou pelo que ele passou, mas acho que são reflexões interessantes também para a gente pensar agora na nossa vida, né? Com qual personagem que a gente mais se identifica dentro desse conto? A gente se identifica com o cozinheiro que fica repetindo que isso não tá certo, que isso não tá certo, mas que continua lá cozinhando. O Nick que vai atrás do Olo para tentar contar para ele, sabendo que isso seria arriscado, porque talvez os caras seguiriam o Nick, né? Isso agora eu tô inferindo, né? Mas é um medo que eu teria, pelo menos. Será que a gente é mais como o Wall, que fica lá deitado, olhando para a parede, esperando a morte chegar? Será que a gente é mais como o George, que segue servindo mesas e tentando conter a situação como pode e quando não pode mais, não pensa mais no assunto? Então, quem somos nós nesse conto, né? É, com quem a gente mais se identifica nesse sentido? E uma última pergunta que eu queria trazer para debate, deixa eu pegar aqui as minhas abridgments só um pouquinho. Será que, como Sísifo, o cara da pedra, o Nick escolhe carregar sua pedra, ou ele ainda acredita que pode escapar do absurdo, ou ele acredita que pode aprender a carregar sua pedra aceitando a sua pedra? Enfim, como vocês acham que seria essa comparação entre o Nick e o Sísifo do mito camusiano? Eu sei que eu peguei meio pesado com filosofia hoje, gente, foi mal. Mas o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que como ele foi tentar usar o Nick para tentar mudar alguma coisa, provavelmente ainda tem uma esperança de que consegue achar um caminho diferente. Só que ele fica indignado que nenhuma das outras pessoas ao redor dele ainda tenta fazer isso, ele só segue fazendo a mesma coisa. Ele vai repetindo o É, ciclo, porque ele acredita naquele ciclo, né? eu tenho que ler os outros pontos para ver como esse personagem evolui também. Mas eu sinto que quando você tem esperança em alguma coisa, mas todo mundo ao seu redor parece que já perdeu tudo, você vai perdendo também. Então é muito difícil você, tipo assim, ganhar mais esperança vendo que todo mundo ao seu redor não tem mesmo. Não acredita. Eu acho que o Hemingway quis mostrar os conflitos, né, da existência, que você está sempre na relação com o outro,
né? Que você não pode se pensar senão na relação com o outro, mas além da relação com o outro, ter a força do poder, né? Então tem esse jogo, né? Que é um poder que ultrapassa a comunidade, né? Mas também tem o jogo da comunidade, né? Que o poder nunca vai ser supremo, e também a comunidade, por mais articulada que seja, e o indivíduo, por mais articulado que seja, também não é supremo, né? Então esse jogo é o jogo da existência, né? E que é difícil, né? Porque nós temos que estar sempre sensíveis a essas variações, né? E tentar resistir, na medida do possível, a essas pressões. Eu acredito que o Nick nesse short story, é o único que tem uma faísca de esperança, entendeu? Enquanto todos desistiram. E mesmo aqueles lá que ameaçaram, né, os gangsters lá, que queriam matar o boxeador, eles estão lá porque eles também já perderam a esperança. Não tem nada a perder de matar um homem. Eles foram contratados, eles são assassinos profissionais, eles nem sabiam quem o cara é, eles só tinham o objetivo de fazer aquilo. Quer dizer, eles também perderam a esperança. Se eles já estão na área do crime, a qualquer momento eles não estão mais aí. Então, o único que tem uma faísca de esperança nessa história é o Nick. O resto, ninguém mais. Ninguém está. Todos já perderam. O George está lá atendendo, fazendo lá, né? Resistindo. O cozinheiro, tadinho, esse mesmo, ele não tinha nem mais o que falar, ele estava louco para. Não sabia o que fazer. Né? Ele está com medo, claro. Né? Ele é tá uma lá máquina do fazendo... sistema, né? E também tem o assunto de racismo ali nessa história, né? Porque você viu como ele não. Todos tinham um nome. O cozinheiro é o único que a gente foi saber o nome dele depois, né? Ele era o preto, né? Que eles chamaram preto. Né? Então, isso aí também é uma coisa que Sim. seria É uma grande falar crítica. sobre esse assunto. É. Oi? É uma grande crítica social nessa Sim. perspectiva, né? Sim. Bom, eu falava para outra pessoa falar. Alguém mais gostaria de complementar? De complementar? A Lara já falou que tinha para falar, Lara. A Lara tem umas considerações bem pertinentes, né? Eu sempre me preocupo quando a gente traz textos desses autores, porque, ai, sei lá, depois que você lê, você fica com aquela impressão de, ai, então por que que eu tô vivendo a minha vida? Assim, eles são altamente questionadores, né? Sim, Eles não, provocam o leitor a questionar a existência. sim. Não, e no meu mestrado, literalmente, o título da minha dissertação é A Morte de Si e a Morte do Outro. Então, eu passei 2 anos pesquisando sobre morte. Li livros sobre suicídio. Ai, é um absurdo, assim. Mas eu acho que o frescor disso é a gente saber que, primeiro, foram textos escritos em outros tempos, né? Acho que é muito importante a gente se lembrar disso. São tempos que, graças a Deus, a gente não está vivendo, né? A gente não tem isso nem aqui no contexto brasileiro e nem no contexto do ano de 2025, os brasileiros, né? A gente sabe que, infelizmente, tem países que estão vivendo isso sim. Sim, estão vivendo terrivelmente. Infelizmente. Terrivelmente mesmo. Mas acho que a gente pode também, sabendo como a humanidade deu um jeito, né? Porque aquilo ali foi escrito, a própria saída que o Hemingway encontrou para a vida dele, a gente sabe que foi num contexto X e hoje a gente sabe o que aconteceu depois. Então a gente sabe que a humanidade é assim. A gente sabe que a humanidade tem essas piras, digamos assim, mas de algum jeito a sociedade sempre dá um jeito de se reorganizar.
E, claro, a gente pode escolher agora se a gente vê essa situação cíclica da nossa história como algo que a gente vai achar ruim, tipo, ah, não, então isso quer dizer que a qualquer momento vamos viver outra guerra, isso quer dizer que a qualquer momento vamos viver outra ditadura, isso quer dizer, né? Ou a gente continuar em frente, como Sísifo, né? Continua empurrando a pedra. Ou como o Nick, a gente pode sair disso, ou tentar sair disso, pelo menos de algum jeito, tentar viver nossa vida de forma que a gente consiga não entrar nessa situação, ou pelo menos não deixar que a nossa mente se sinta sequestrada por essa situação, que é para a gente também não ser refém disso, não ser refém da história, das repetições que a história, infelizmente, comete, né? Então, acho que nós temos o privilégio de ler esse conto quase 100 anos depois que ele foi publicado e saber o que aconteceu depois, né? Saber que aconteceram coisas horríveis depois, porque depois teve a Segunda Guerra ainda, e saber que também aconteceu muita coisa massa depois. Então, depende de como a gente escolhe enxergar o mundo e a humanidade. Acho que talvez esse seria um ensinamento precioso desse conto, como a gente escolhe enxergar a nossa realidade e o que a gente vai fazer a respeito. Eu gostaria de falar uma coisa que eu esqueci de falar também sobre o conto, é que como era a época da lei seca, também, você viu que ali era um bar, mas eles não vendiam bebida alcoólica, né? Era tudo sem álcool. Então é um detalhe também, quer dizer, e aí também tem outro detalhe que, como eles não estão bebendo álcool, então os assassinos encomendados, né? Eles também não estão à base de álcool. Eles estão ali, eles sabem o que eles estão fazendo. Foram contratados e vão matar o outro lá. Com sobriedade, né? Oi? Com sobriedade, estão Com sóbrios. sobriedade, são todos sóbrios, né? Porque hoje em dia, um caso desse, talvez a bebida poderia ter mudado todo o rumo da história, Uhum. né? Sim, com Tem certeza. isso, esse detalhe. E tanto tempo depois, um conto que nem esse resistir e tá aqui em pauta para a gente discutir, né? A gente observa o quanto ele é um clássico, né? Porque senão a gente não teria trazido aqui para pautado para discutir entre os acadêmicos de letras e, inclusive, com essa possibilidade de ampliar para outras pessoas que viessem aqui discutir também e sentir essas pontes e conexões com a atual conjuntura que a gente vive mundialmente, né? Porque se a gente for pensar a grande questão hoje mundial é a doença mental. Então, se a gente pensar que vivemos numa sociedade que precisa, né, se cuidar mentalmente, discutir um conto que nem este e que teve toda uma repercussão e que hoje permanece, né, como sendo um clássico, é para a gente olhar para aquele tempo, nesse ciclo da pedra, e pensar quais são as possibilidades da gente desviar essa pedra para que a gente tenha outras pedras, né? Para que esses ciclos que vão e vêm, eles se repitam, mas se repitam de formas diferentes, com outras camadas, ou com outras cores de pedra, ou com outros tipos de montanha, né? Porque se a gente olhar hoje, aqui no Brasil, ok, a gente não tem nenhuma guerra instalada, mas se a gente pensar, se temos tantas pessoas adoecidas mentalmente, de certa forma são guerras, né? A guerra de você levantar, a guerra de você enfrentar aquele dia, de você olhar para frente, de ter que se organizar para que a vida aconteça, para o seu trabalho, para sua família, para as pessoas que dependem de você, ou quando não tem ninguém que depende de você, e que é você mesmo que precisa se reerguer e olhar, né? Pensar, refletir. Então, é um conto que vem nos trazer algumas lupas sociais daquele momento, mas que são muito possíveis de fazer conexões com este momento, né?
Então, a tua mediação, Raquel, filosófica e de trazer a vida do autor e de pensar nessas conexões com a tua dissertação, né, de mestrado, elas são altamente ricas e que nos coloca assim cada vez mais assim o quanto este conto ele é muito contemporâneo, ao mesmo tempo que está muito focado naquele tempo que foi escrito, né? Então, como ele tem muita coisa para nos dizer dentro dessa filosofia que você traz, né, da escrita do Hemingway ser em iceberg, que tem só uma pontinha aparecendo e que tem tudo ali debaixo, né? Ela é muito profunda, né? Muito vertical, né? O horizontal parece uma historinha boba, uma historinha boba de assassinos, tá, mas aí, opa, vai abrindo camadas, né? Cada vez que você vai ler e reler, você vai se assustando com a quantidade de cortinas que vão se abrindo, né? E as tuas análises foram bem pontuais nesse sentido, né? As tuas considerações, a gente fica muito agradecida pela tua participação. Queremos já convidar para pensar em outras possibilidades, até de sugerir textos para a gente trazer para cá para discutir, né? A gente já está começando a pensar e anotar obras que as pessoas estão falando para a gente analisar em 2026, porque 2025 está fechado o quadro de análise, mas para a gente já ir construindo essa rede para ano que vem termos também textos que reflitam e que tragam questões para a gente discutir deste tempo e de outros tempos, né? Que tiverem outros tempos e que este tempo também faz muito sentido. Ou textos contemporâneos mesmo, e que trazem, né, reflexões interessantes para a gente pensar, elaborar e discutir. Eu acredito que cada um que leu aqui está saindo com novas considerações, né? Do conto, e essa é a grande questão quando a gente lê sozinho e fica só com a gente, né? É um tipo de leitura, mas quando a gente lê e tem alguém que vai estudar um pouco mais, que vai se debruçar um pouco mais, que vai trazer suas considerações, fica muito mais amplificado, né, professora Thaisa? Quando a gente Sim. lê sozinho é uma coisa, e quando a gente lê assim no coletivo fica muito mais amplo, né? A gente consegue ver tantas outras coisas que o outro viu. E por mais que a gente leu, releu, reestudou, sempre tem alguém que vai trazer algo novo sobre aquele texto tão lido e relido que parece velho e que vira novo de novo, né? Então, agradeço imensamente. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, falar mais alguma palavra, uma palavra que sintetize este momento para ficar guardado aqui, porque está gravado. Depois, se alguém quiser assistir de novo ou divulgar para outras pessoas que quiserem assistir essa discussão, vai ficar interessante da gente guardar na memória o que ficou de palavra para a gente sintetizar esse conto, essa leitura e essa discussão, tá bom? Raquel, se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite. Esse teu fechamento foi genial. Realmente, saúde mental é um assunto para a gente falar para ontem, né? Acho que talvez esse seja um dos maiores privilégios nossos em relação ao Hemingway, que a gente hoje pode ter o resultado aí de décadas de estudos a respeito de psicanálise e teorias da psicologia, e até mesmo a criação de medicações que ajudam a gente a sair de certos ciclos, de certas pedras rolando morro acima, morro abaixo. A gente consegue quebrar algumas dessas pedras, às vezes com uma terapia, uma medicação. Então, achei o teu fechamento genial, realmente, porque é um assunto muito urgente e que, de fato, o Hemingway traz um retrato da época dele que a gente hoje já pode ler com esses olhos um pouco mais otimistas. Sim, dá para quebrar essa pedra, sim, é possível sair desse ciclo, sim, é possível não desistir. E acho que talvez seja uma mensagem também muito importante para a gente fechar. E eu queria muito agradecer essa oportunidade, foi bem legal. Fazia tempo que eu não chafurdava ali na literatura, eu estava muito focada nessa questão das aulas, então muita linguística na minha vida e pouca literatura. Mas agradeço a oportunidade e ficaria muito feliz, sim, com outros convites. Ah, que bom saber. Alguém gostaria de falar a sua palavra que ficou do conto? Eu gostaria de falar que foi ótima experiência, adorei
né? A mediação da Raquel. Meus parabéns. E foi muito legal. Foi muito frutífero. Certo? Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu também gostaria de colocar que essas discussões promovem a ampliação da leitura, né? E ressignifica, né, o poder do literário, né, que é atemporal. Parabéns. Temporal. Com certeza. Bem, muito bem falado, Thaís. Ótimo. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Não? Raquel, então, pelo combinado do tempo, que a gente combinou com a turma, com a sala e com o clube, a gente agradece, encerra aqui esse clube que foi muito, muito especial. Se alguém que estiver online gostaria de falar, fazer alguma consideração ou escrever aqui no chat, deixa eu ver, eu nem olhei no chat se tinha alguém que fez algum comentário, não fez, mas tem a Aline que está aqui com a gente. Se quiser, Aline, falar alguma coisa ou Eu alguma queria consideração. só saber mesmo, porque participar desses momentos é muito gratificante e enriquecedor. Trazer essa nova abertura, nova não, né? Porque nunca foi tão novo, porque Cândido sempre trouxe essa abordagem da humanização da literatura. E como a Raquel falou mesmo, ela abordando muito a filosofia, que enriquece mais ainda. Nossa, não tem preço participar desses momentos. Aline, você está falando da Obrigada. onde? Do Pará. Opa! Coisa linda! Norte é lindo. Obrigada pela participação, Aline. E a Carolina? A Carolina tem como falar, será? Só para a gente saber de onde que é, Carolina. Ok, possivelmente não está conseguindo falar, o microfone talvez não esteja funcionando, alguma coisa assim. Então tá, são 28, então já passou um pouquinho aí do tempo, não vamos mais nos alongar para não ficar tão longo aqui a gravação. Foi ótima, foi excelente, Raquel. Fica aí o super convite para participar de mais vezes. E se quiser, a gente fica esperando as suas sugestões também, tá bom? Ok, Um obrigada. abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Thaisa. Tchau. Obrigada, Até lá. Denise. Obrigada, turma Tchau. maravilhosa. Essa turma encantadora, que aqui foi super gentil. Obrigada. Tchau, Valeu, tchau. gente. Vou encerrar, Tchau, tá tchau. bom?